Com certeza, é um momento, assim, muito especial para todos nós. E a gente vai deixar para fazer, então, uma oração final. Nós temos aí a Antonieta, que canta tudo para nós, a gente faria isso no final. Ou você quer fazer no início, Antonieta? Hein? Quer fazer o canto inicial para nós no início ou no final? Eu faço no final. Então, tá bom. A palavra, então, está com o senhor, Frei Elton. Então, muito obrigado. Eu acho que a propaganda foi muito grande, isso sempre me dá um temor e um tremor. Sempre. Ninguém acredita. Pensa. Pois é, Ana Cristina, ninguém acredita, mas eu sou tímido. Eu também sou. E então, para mim é uma alegria. É difícil dizer não a um pedido desse. Ainda falava hoje com uma amiga muito próxima, né? Não, a família dominicana eu não posso negar. Né? Aí eu respondo a Lourdinha, eu posso dificultar, mas negar não. Tem que arranjar um momento. E vamos pedir a Deus, então, que nos permita compartilhar, né, este momento, né, da misericórdia de São Domingos, que é, na verdade, mais que um sentimento, né, é uma vocação, é uma experiência, né, é uma virtude, né, porque a maior de todas, vai dizer São Tomás de Aquino, né, porque misericórdia aí, o amor, a caridade, e é, portanto, a virtude que mais nos liga a Deus. Na expressão de Santo Tomás, ela é a última na ordem da processão, mas a primeira na ordem da excelência. Então, só peço que nós invoquemos rapidamente, então, o Espírito Santo, para que esse momento seja para nós um momento de partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pois bem, falar de São Domingos, o tema passado, né, solicitado. São Domingos, o apóstolo da misericórdia. Ao invés de começar desdobrando este tema, nós vamos conversar sobre ele e verificarmos, no fim, queira Deus, que a gente comprove que, de fato, essa seja efetivamente uma tese, né? Uma tese muito real. Né? São Domingos, um apóstolo da misericórdia. Haveria muitas possibilidades da gente aproximar desse São Domingos, né, como um homem de misericórdia. Nós poderíamos pegar a sua sensibilidade com os pecadores, a partir de todo o levantamento histórico que já foi feito acerca dele. Nós poderíamos fazer uma análise daquela sensibilidade que o leva a fundar a Ordem dos Pregadores, e aí, mais que a Ordem dos Pregadores, né, a própria família dominicana, as monjas, né, como parte da ordem, mas eu acho que hoje a gente está... Vou emitir aqui uma opinião. Às vezes um certo preciosismo, né, com tantas distinções, as irmãs de vida ativa, né, ordem ou não, enfim. Eu prefiro, então, fazer como fazia o saudoso Frei João Scher, né, falar da família dominicana, né? Essa grande família que, procurando vivenciar o segmento de Jesus Cristo, identifica esse segmento a partir de São Domingos, né? Pelo modelo de São Domingos, né? Dentre tantas possibilidades
dessas elencadas e tantas outras, uma eu resolvi tomar como base. Como está lá, eu não sou doutor em teologia, não, mas muito tempo mestre de noviços, né? 10 anos seguidos, já tendo passado pelo noviciado antes de Uberaba, quando o noviciado era lá em Goiás, eu pensei em a gente percorrer essa misericórdia rapidamente através de uma obra que nós podemos chamar de uma obra clássica, que é o Libellus de Jordão da Saxônia. Eu não sei aqui quantas pessoas, quantos de vocês conhecem o Libellus. Eu gostaria que vocês apertassem na mãozinha aí quem já leu o Libellus, só para que eu tenha uma ideia, não é prova não, entende? É só para ter uma noção. Marquem aí, por favor, levanta a mãozinha, depois pode tirar. A Lourdinha, sabe essa mãozinha aí embaixo na tela? Nossa, 2 pessoas só sinalizaram. A Antonieta levantou a mão e a Lourdinha Mas deixou. eu li apenas alguns trechos, não todo. Tá. Não, Quem não li levantou todo. a mão, abre o microfone por um instante, por favor, só para que eu tenha a comprovação disso. Não leu mesmo? Conhece Não. a obra, por Não. favor? Não. Não, Não li. não conheço, Não. Frei. Li, mas já ouvi Essa. falar bastante. Eu conheço, mas eu tô no mesmo login da Tá. Lourdinha, então conta como o meu e o dela conta. Certo. Deixe-me perguntar, então, uma outra coisa. Vocês não leram porque não tiveram acesso, mas sabem desta obra, ou vocês não sabem desta obra? Sei dessa obra. Oi? Sabemos dessa obra. Não sei. Não Eu sabe. sei. Eu não vi. Não também. sei. Tá. Eu não sei também. Não sabe também. Eu também não tudo sei. bem. Ótimo. Eu fico até mais contente porque, como diz, eu não vou... Contente em termos, né? Porque eu não vou chover no molhado. Mas isso confirma para nós uma preocupação. Então, eu vou passar para a Lourdinha, tá, Lourdinha? E depois você, com a coordenação, encaminha para as pessoas, para todos aí, esta obra. Ela não é grande, gente, e isso não é crítica, sabe? Eu quero colocar isso bem claro. É uma dificuldade que nós temos no Brasil, de fato. Existem alguns textos que, na família dominicana, a gente chama de textos da fonte. E nós temos uma tremenda dificuldade em ter acesso a esses trechos, a esses textos da fonte. Aqui, então, eu até rendo, né, homenagem ao Frei Mariano Foraloso. Isso. Porque o Frei Mariano, que tem aí um empenho de traduzir, rever as traduções e tentar, de uma forma ou de outra, facilitar o acesso a esses textos. Frei Cristiano, lá em Uberaba, também conseguiu, quando estava fazendo o seu mestrado lá na Espanha, em Salamanca, em trazer, né, algumas obras. Então, de repente, Lourdinha, que está em Uberaba, Ana Cristina, dá uma checada lá na biblioteca, pode ter coisas que venham a interessar a família dominicana. Aí, copia, faz PDF, etc. O que eu quero, então, com esta obra? Usando da expressão clássica, se tornou clássica, do Frei Gilberto Gorgulho, né, grande exegeta, nosso professor, responsável pela Bíblia de Jerusalém no Brasil, ele dizia, ao menos uma vez na vida, a gente precisa olhar este texto. Ele dizia isso, seja com alguns trechos bíblicos ou com alguns exegetas. Hoje nós faremos isso, então, alguns trechos desse livro Libellus. Por que eu estou insistindo nesse aspecto? Porque o Libellus, que significa, então,
opúsculo, ou pequeno livro, Livrinho. o livrinho, ele é a mais antiga memória escrita acerca de São Domingos. Ele é chamado, citado por nós, como Libellus de Jordão da Saxônia, só para recordar, porque ele foi escrito pelo Beato Jordão da Saxônia. Este Beato Jordão da Saxônia, que foi o sucessor imediato de São Domingos na ordem. Conviveu com São Domingos, o sucedeu como mestre da ordem. E os deixou de presente com a seguinte preocupação, de fazer com que os jovens que se aproximassem da ordem, entrassem na ordem, tivesse o conhecimento daquilo que era fundamental sobre São Domingos. Então, é um relato, né? É um relato que ele vai contando histórias acerca de São Domingos e tentando fazer um fio, né, de São Domingos, do princípio até a sua morte, e termina, inclusive, com um belíssimo retrato espiritual, a fisionomia espiritual de São Domingos. De Jordão da Saxônia tem obras interessantes, por exemplo, tem cartas, né, que ele escreve às monjas, sobretudo a beata Diana de Andaló, com que ele tinha profunda intimidade. Faz parte desses textos da fonte, aproveito então para recomendá-los, o processo de canonização de São Domingos, a vida dos irmãos, e por aí vai. Então, são fontes interessantes, algumas são gostosas de ler, outras nem tanto, mas vale a pena dar uma olhada. O Libellus é o principal, por esta razão. Primeira obra e escrita por alguém que acompanhou São Domingos. E muito interessante para nós e para o nosso carisma, a nossa forma de espiritualidade. Se a gente comparar o Libellus a obras contemporâneas, como, por exemplo, a vida de São Francisco, os Florilégios, a gente vai ver que o Libellus é mais enxuto. Já mostra uma tendência um tanto quanto enxuta, menos piedosista, mais racional, racionalista da ordem dominicana. Não sei, esses termos não são muito precisos, não, né? Mas não é um São Domingos com tantos milagres, e mesmo assim, muitos dos milagres ali contados, nós veremos, existe por trás desses milagres, escritos de maneira mais simbólica, a identificação de um fato concreto, né, histórico na vida de São Domingos, que é relatado na forma própria da hagiografia medieval, que é o milagre. Eu vou compartilhar com vocês, e nós vamos lendo e comentando, um PowerPoint. Não sou muito afeito a isso, mas talvez nesse momento seja interessante para que nós possamos acompanhar a leitura. A apresentação, vocês conseguem ver? Porque ao apresentar, eu perco a visão de vocês. Então, eu queria, inclusive, combinar o seguinte, vocês podem me interromper, mas abram o microfone e digam. Tudo bem? Por exemplo, eu já não estou vendo mais. Tudo bem. Então, eu estou vendo a tela, né, com o tema São Domingos, Apóstolos da Misericórdia. Quando eu passo o mouse, vocês conseguem visualizar o mouse? Sim. Ótimo. Eu vou precisar disso no decorrer. Aqui nós temos, então, a fotografia de São Domingos. Libellus, um retrato de misericórdia. Já coloquei assim, porque
gostaria de ilustrar, porque o libellus, de alguma forma, ajudou que fosse composto, né, a obra do Vero Volto. Dentro do libellus, nós vamos encontrar diversas passagens acerca de São Domingos e a misericórdia, né? São Domingos e o amor, São Domingos e sua sensibilidade com o próximo. Uma das mais marcantes que nós temos é essa descrição, que ficou muito famosa. O que em tempos de fome fez para os pobres. É o subtítulo que está lá, mas esse subtítulo não é da obra originária, mas o texto sim. Ele vem, normalmente, para ser citado, como o texto bíblico, né, e documentos da igreja, ele tem sempre ele vem numerado. Então, no número 10 do texto oficial do libellus, nós encontramos aquele gesto que ficou famosíssimo de São Domingos, estudando em Palência, quando ele decide vender os seus livros, né? Há uma fome muito grande e ele, sensibilizado com aquelas pessoas passando fome, alguns dizem, inclusive, fugindo, né, da guerra, porque havia, naquele período, a retomada espanhola, então, e movimentos ali de expulsão, né, de grupos, né? Então, ao expulsar, muitos jogavam fogo nas plantações, o que é próprio da guerra acontecia, ao queimar a safra, a fome, a pobreza, a miséria aumentava muito mais. Então, Jordão da Saxônia começa por escrever esta passagem desta forma: por esse tempo, estando em Palência a estudar, alastrou-se uma fome por quase toda a Espanha. Então, vivamente tocado pela necessidade dos pobres e movido por um sentimento de compaixão, resolveu, por um gesto, ao mesmo tempo corresponder aos conselhos do Senhor e, na medida dos seus recursos, acudir à miséria dos indigentes que morriam. Aqui eu quero A chamar a tela não atenção. está correndo, Frei Elton. Tá só Correndo? Isso só que eu ia tá São comentar. Domingos. Isso. Obrigada. Tá, eu vou tentar voltá-la. Vamos ver. Parou? Parou. Tá. Aqui, os historiadores vão comentar o seguinte: dos livros que ele vendia para poder dividir aos pobres, isso aqui é um apontamento técnico, não é? Eram pergaminhos. O que isso significa? Quando a gente fala de pergaminhos, nós não estamos falando de papiros. As obras antigas, elas podiam ser encontradas tanto em pergaminho quanto em papiro. Papiro é aquele, entre aspas, o papel. Ele é feito de matéria vegetal, né? Sobretudo desenvolvida ali a partir do Egito. Agora, quando se fala em pergaminhos, é mais sério um pouco, mais caro, porque o pergaminho ele é mais durável, mas ele é bem mais caro, porque consiste no couro tratado. Então, trata-se o couro, depois do couro pronto e trabalhado, aí então vai se escrever nele. O copista era, na época, uma profissão bastante rentável por conta disso. Era uma técnica própria para copiar, para que a cópia fosse exata. E, por exemplo, quando se tratava da Sagrada Escritura, a Torá, sobretudo, até as medidas deveriam corresponder ao texto matriz. Então, era algo com muita perfeição, muita meticulosidade,
mas o resultado disso é o preço, né? Então, isso torna-se muito caro. Era costume naquela época, portanto, de aproveitar as bordas desses pergaminhos para fazer anotações, de maneira que, no caso de São Domingos, quando ele resolve vender esses livros, ele não está só vendendo os livros, os pergaminhos, né? Ele está abrindo mão de uma vida até ali de estudo, de trabalho, de dedicação em torno desse material que ele está abrindo mão. Por isso, sempre na tradição dominicana, essa experiência de Palência, ela é uma experiência fundante da misericórdia de São Domingos e também do próprio trabalho, a dimensão de justiça e paz da ordem. E aqui um ponto fundamental que nós não podemos perder de vista, apesar de tantos desafios que nós passamos. A espiritualidade dominicana, muito ligada ao Evangelho, numa leitura profética, de base profética do Evangelho, né? Jesus, né, dentro da tradição profética, ela busca estar com os olhos muito colados, muito fitos nas realidades. Não é só olhar para o alto, mas olhar para as realidades. De modo que na própria teologia, os grandes teólogos dominicanos, né, Congar, Chani, falavam sobretudo aos estudantes lá de Paris, né? A teologia dominicana, uma homilia dominicana, ela deve ser feita com duas bases: a Sagrada Escritura numa mão e o jornal do dia na outra mão. Essa sensibilidade, essa atenção de São Domingos, nós podemos buscar a sua origem nesta fotografia que eu coloquei do lado direito da tela. Para mim aparece do lado direito. Esta fotografia, ela foi tirada lá em Caleruega, na adega da família de São Domingos. Ela retrata algo que é muito precioso e, às vezes, muito pouco falado entre nós, que é a dimensão dessa misericórdia de São Domingos, que encontra raízes profundas na sua história de vida, a partir da própria família. Ali é retratado Joana Daza, né, cuidando da distribuição, da partilha do vinho. Porque nós sabemos ali que aquela região, ela é uma região produtora de vinho. Viajando pelas estradas ali de Caleruega, Gumiauizã, a gente vê algumas entradas para debaixo da terra, pequenas portinhas que saem assim do chão. É engraçado, uma coisa meio curiosa. Então, ao perguntar o que é isso, aí falava, não, ali são adegas, porque para conservar o vinho, então, ele é guardado no subsolo. Aqui, portanto, nós temos esse trabalho aqui, né, no subsolo do que hoje é um mosteiro, que identifica-se como a casa onde São Domingos morava. E, inclusive, a coordenação da família dominicana, eu sugiro que para o próximo ano, que esse ano já deve estar tudo marcado e já está terminando, acho que valeria a pena convidar talvez o Frei Maurício, né? O Frei Maurício chamava muita atenção desse aspecto da santidade, essa santidade no amor, né? Vivenciado na família dominicana, né? Tanto pelo pai de São Domingos, quanto pela mãe, e também pelos seus irmãos. Eu acho que seria um tema interessante para começar o ano que vem, né, nessa formação continuada
da vida de São Domingos e da família dominicana. Continua escrevendo no mesmo número o Beato Jordão, e assim vendendo os livros que lhe eram tão necessários, como também todo o seu enxoval, distribuiu o dinheiro aos pobres. Ele sempre coloca fazendo uma referência aos Salmos ou algum texto bíblico. Outro. Com esse exemplo de caridade, de tal modo influiu nos ânimos de seus colegas e de seus mestres, que diante da liberalidade do jovem, tomaram consciência de seu mesquinho descuido e começaram a expandir-se em esmolas mais generosas. Aqui vão dizer alguns historiadores que esse dado aqui é muito importante, porque não ficou somente numa... Oi? Por favor, o senhor está no quarto, na quarta gravura, porque estamos ainda naquela da Joana Daza. O senhor já passou para outra? Eu passei. Mas para nós não veio. É o número 4. É aí, agora que chegou. Chegou? Obrigada. A internet deve estar lenta por conta da chuva que caiu aqui. Eu tinha lido esse trecho aqui, né, que ele expande a caridade, né? A atitude dele influenciou diretamente os colegas e também os seus mestres, né, seus professores. De modo que São Domingos, ele com essa atitude, ele funda, na verdade, uma empresa no sentido de empreendimento, né? Não fica um ato isolado, né, apenas de uma liberalidade, apenas de uma superdistribuição de esmola, né, naquilo que a gente chamaria de uma simples assistência social. Ele começa um processo de formação de consciência e de crítica social. Essa torre posta aqui, ela me chama bastante atenção, porque até então, uma torre, na Idade Média, ela pode ser vista somente como um aparato bélico, né? Porque aqui as pessoas podem se refugiar, aqui guarda-se suprimentos e aqui se faz a defesa. Mas, a meu ver, quando a gente visita esta torre e sobe, a gente consegue alcançar um outro lado da personalidade de São Domingos. Talvez aprofundar esse lado da misericórdia. Nesse homem medieval, criado nesse ambiente muito próprio da Idade Média, ele é alguém que, pela sensibilidade da mãe, ele consegue enxergar longe. Apareceu essa imagem do horizonte? Não apareceu ainda. Não. Eu vou lançá-la. Sim. É a Agora seguinte. Sim, Apareceu? agora sim. Do alto da torre, a gente vê isso aqui, ó, são aquele parapeito. Isso aqui é bastante grande, bastante alto. Então, do alto dessa torre, você vê que aqui assim, não recordo bem se essa parte aqui é do convento ou é do mosteiro que hoje está lá. De um lado está o convento, do outro está o mosteiro. Mas veja a distância que ele consegue enxergar. Isso me faz lembrar um professor de filosofia, filósofo da Universidade Nacional de Brasília, que certa vez, quando ele falava de um grande professor e filósofo brasileiro, jesuíta, Padre Lima Vaz, ele comentava sobre os aspectos da geografia na conformação da personalidade. Então, ele descrevia para nós, num congresso em homenagem ao Padre Vaz, o Padre Vaz como um homem cuidadoso por ser um mineiro da região aqui de Ouro Preto, uma região de muitas montanhas. Se fala de uma personalidade extrovertida, daquelas pessoas que vivem, né, no litoral. E aqui,
penso que se a gente aplicar o paralelo, nós podemos tentar pensar um São Domingos que ele enxergava longe. Tanto que ele enxergou longe, enxergando a grande mudança que comprometia a sociedade, a cultura do nascimento das universidades, quando ele funda uma ordem preocupada com o estudo. Mas também a sua sensibilidade, quando a sua preocupação principal era uma ordem de pregadores, a estar próxima das pessoas numa sociedade que está em profunda modificação. E nesta obra, e nesta imagem aqui, eu fiquei imaginando, quando eu subi, me veio de fato esta imagem de Palência. Porque aqui, talvez antes mesmo dele ir à Palência, quantas vezes ele não olhou esse horizonte e talvez viu pessoas viajando, pessoas se mudando, né, os migrantes daquela época. Quantas vezes não viu a fumaça de batalhas e a altura ali, que não parece, olhando de baixo, ser tão grande, veja, aqui a partir de um outro ângulo. Ela te permite ver, eu não coloquei todas as fotos, mas enxergar esse horizonte numa volta de 360 graus. Então, de fato, um homem de sensibilidade, né, de olhar ao longe. Mais adiante, porque o tempo também urge, nós vamos encontrar um outro momento de São Domingos. Vejam bem. Mudou a tela? Ainda não. Ainda não. Não está acompanhando, eu Sim. tenho que lançar cada vez. Agora está bem, agora está Olha, bem. qual oliveira verdejante, qual cipreste que sobe até as nuvens. Dia e noite ficava na igreja entregue à oração continuamente. Na espiritualidade medieval, não existe essa divisão que nós temos hoje do momento de espiritualidade para o momento de atividade. Para o homem medieval, esse conceito nem existe. Espiritualidade não é uma palavra existente. É toda a vida, é aquilo, é a realidade que essa palavra exprime. Espiritualidade, vida segundo o Espírito. Então, essa sensibilidade de São Domingos, muito bem integrada, no relato de Jordão da Saxônia, nós vamos encontrar aprofundada também nos seus momentos de oração. E aqui, então, podemos ler. Qual oliveira verdejante, qual cipreste que sobe até as nuvens, dia e noite ficava na igreja, entregue à oração continuamente. Até aí tudo bem. Mas veja aqui a dimensão da misericórdia, nessa dialética que a gente chama hoje fé e vida. Dando-se todo aos lazeres da contemplação, mal era visto fora dos muros do mosteiro. Concedera-lhe Deus a graça especial de chorar pelos pecadores, pelos infelizes e pelos aflitos, cujas tristezas carregava no íntimo escrínio da compaixão. E o sentimento que por dentro ardia, exteriorizava-se em torrente de lágrimas. É aquela expressão que para nós vai ser o mote, né? Falava somente de Deus aos homens e dos homens a Deus. Essa descrição aqui, e outras que aparecem, né, dele rezando e muitas vezes prostrado, historicamente nós podemos captá-la nesta fotografia aqui. Por isso que eu falo, o Libellus, ele vai trazendo uma narrativa muito marcada historicamente. Esta foto, não sei se vocês conseguem identificar, mas esta foto
ela é do interior da Basílica de Santa Sabina. De onde ela foi tirada é de um corredor, do corredor do convento, em que, ao passar, a gente pode olhar de lá. Se você está... o caminho é assim, você vai subindo, e à esquerda você consegue enxergar o interior desta basílica. Então, para alguns historiadores, e lá mesmo, né, frades Santa Sabina identificam este ponto. Quando ele deitava para rezar, esse aí era um dos pontos onde ele podia passar a noite e ser visto pelos frades, embora querendo ser discreto, né, mas eles passando ali poderiam visualizar algo através desta janela. Essa sensibilidade, né, de doar os seus bens, né, que é um dar de si, essa sensibilidade, esta misericórdia de São Domingos na sua oração, o sensibiliza para o contato com o outro, né? É bem aquele princípio elementar que está no Evangelho de São Mateus, né? O ser humano na sua relação consigo, com o próximo, com o outro e o sumamente outro. Aqui agora nós vamos encontrá-lo de novo nesse contato com o outro, que é aquela passagem muito bacana, que São Domingos ele está marcado pela misericórdia, com seus ouvidos muito abertos. É a passagem da taberna, que na expressão de muitos dominicanos, inclusive do Frei Bruno Cadorré, né, não atual, mas o último mestre da ordem, ele dizia, falando aos formadores, a ordem dos pregadores nasceu numa taberna. Por quê? Porque, ao ouvir, ao debater com o herege na taberna, né, no contato direto com as pessoas, deixando-se tocar por elas, ele percebeu a necessidade de fundar a ordem. Diz o Jordão: como notasse que desde muitos habitantes dessa terra eram hereges, começou a encher-se de pena de tantas almas tão tristemente iludidas. Esse grifo é nosso. Naquela mesma noite em que pousaram nessa cidade, está falando de Toulouse, o subprior discutiu vigorosamente e ardentemente com o dono da hospedaria, que é a taberna. E tal foi sua argúcia e força persuasiva, que com a ajuda do Espírito de Deus ganhou-o para a fé, não conseguindo esse herege resistir à sabedoria e ao Espírito que o fazia falar. É muito interessante notar aqui, inclusive, o seguinte, né? Quando se fala de heresia, a heresia, sobretudo para o homem medieval, não é só um equívoco que o compromete em relação à compreensão da fé, né? Uma heresia, ela tem consequências, né? Ou tinha consequências, né? Para a vida das pessoas. Então, essa atenção que ele teve a este homem, né, demonstra efetivamente um grande cuidado. Por isso, quando se fala aqui de almas, né, esse termo almas não pode ser visto numa dicotomia, dele querer uma salvação pós a morte, mas é no sentido mais profundo, né? É o ser da pessoa, né? É a pessoa como um todo, porque uma compreensão errada que se tinha, né, da teologia
trazia uma compreensão equivocada do próprio ser humano, e essas duas compreensões equivocadas geravam também na sociedade as suas consequências. Aqui, no caso, nós estamos diante, não é, da heresia albigense, não é, cátara, né, maniqueísta, olhando de trás para frente, né, que é aquele dualismo, né, do espiritual e o material. Não vamos aprofundar isso, a não ser que venham questões depois. Então, os albigenses, né? Como pregador, a sua misericórdia trazia consequências para os outros e para ele. Por isso, o beato Jordão insiste: nem lhe faltava de certo aquela caridade que é a maior de todas, isto é, dar a alguém a vida pelos seus amigos. Foi o que se deu um dia em que convidava um infiel, por santas exortações, a voltar para o seio fiel da Mãe Igreja. Ele respondeu que as necessidades materiais lhe impunham a adesão aos infiéis, pois eram os hereges que arcavam com a sua manutenção e de outro modo não poderia conseguir. Então, movido por um profundo sentimento, resolveu vender-se a si mesmo e, com um preço, acudir à indigência daquela alma em perigo. E o teria feito, se o Senhor, que para com todos é rico, não tivesse provido de outra maneira para socorrer a pobreza daquele homem. São Domingos não media, portanto, os seus esforços, né, na misericórdia. E a gente já quase terminando, ao menos esse recorrido muito breve do opúsculo Jordão da Saxônia, ele vai escrever mais adiante: por isso facilmente, e aqui já tratando um pouco, eu não corrigi em cima esse título, aqui ele está tratando, na verdade, já do retrato espiritual de São Domingos, a sua fisionomia espiritual. Aí ele vai dizer: por isso facilmente conquistava a amizade de todos. Quantos o olhavam sentiam-se por ele atraídos. Onde quer que se encontrasse, nas viagens com os companheiros, ou numa casa com seu hospedeiro e toda a família, ou entre os grandes e príncipes e prelados, sempre se distinguia pelas palavras edificantes. Transbordava em exemplos pelos quais os espíritos dos ouvintes se voltavam para o amor de Cristo e o desprezo das vaidades. Um homem evangélico, esse é o termo crucial, né? O homem evangélico, eis o que se mostrava, onde quer que fosse, pela palavra e pela ação. Por isso que a gente, então, para terminar o opúsculo, aqui nós recordamos a antífona de São Domingos, né? Das mais belas antífonas que nós rezamos depois das completas, e o título que São Domingos ganhou, né, na devoção a ele prestada na ordem, na família dominicana e na igreja. Não somente um doutor, um pregador, mas um efetivo anunciador da graça de Deus, né? Um pregador da graça. Não um pregador da penitência, não um pregador do pecado, mas, de fato, um homem que anunciava e pregava a salvação como graça de Deus, portanto, gratuidade de Deus. O que vai influenciar, portanto, toda a sua obra fundacional. O que dizia Frei João Cherry e Frei Felicíssimo, né? Ambos amigos,
Na expressão do Frei João Scherrer, ele dizia, falando no encontro vocacional, mas virava e mexia, ele repetia isso no Conselho de Província, né, nós compartilhamos cadeira e ele se referiu algumas vezes. Na ordem dominicana e na família dominicana não há espaço para fundamentalismo, porque São Domingos não deixou nada escrito. A maior obra de São Domingos é o que ele deixou enquanto testemunho de vida. E o Frei Felicíssimo, naquele livro Espiritualidade Dominicana, ele marca muito essa ideia. Para falar da espiritualidade de São Domingos, para falar de São Domingos, se fala menos pegando o que se for os seus escritos, mas olhando para a sua fundação e as preocupações que ele deixou ao fundar a família dominicana. Por isso, aqui está um dos locais muito preciosos da família dominicana, como seu trabalho ali ao fundar uma ordem de irmãos. E poderíamos dizer, né, uma família de irmãos e irmãs, família de fato. Esse ponto aí é o convento dos dominicanos. Por favor, põe o número 11, então, para nós. Opa! Isso. É o convento Ótimo. dominicano lá em Fanjul. Fanjul. Esse espaço aí dessa foto é o espaço onde se vive, de fato, a misericórdia, a fraternidade, de maneira muito concreta pelo discernimento. Aí é a sala capitular do convento de Fanjul. E o Jordão da Saxônia, ele vai escrever o relato daquele ordalho, né? Aquela prova de fogo que o herege jogou o seu escrito no fogo e São Domingos jogou o dele. E o de São Domingos sai. Para os estudiosos mais aprofundados, o ordalho mesmo não é o fogo, né, materialmente falando, né, mas é essa persuasão, né, é essa palavra, né, que é capaz de convencer o outro, mas uma palavra não ao léu, mas uma palavra enraizada, né, enraizada na verdade, enraizada no testemunho, uma palavra coerente, uma palavra, portanto, naquilo que é o sentido mais profundo da autoridade. Então, uma ordem que ela é governada, uma família que é governada, e os membros dessa família são marcados por isso, né? Toda vez que se vai aprovar uma congregação, o critério é esse. Qual é o processo, né, de escolha? Como que se dá o governo? E o nosso governo precisa ser sempre, a marca é, um governo democrático, porque na democracia se reconhece o outro. Na democracia se vive a misericórdia. Por isso que é expresso num rito. O rito de profissão, que eu chamo a atenção aqui, ó. Muitas vezes a gente não faz direito esse rito. Mas Frei Carlos Aspiros, então ex-mestre da ordem, ele chamava atenção. É mão na mão. Porque quem professa confia que aquele que recebe a profissão vai ajudar que a pessoa possa sustentar esse ministério que virá, os compromissos que virão. Então, ele vai confiar nisso. E a pessoa que recebe a profissão, ela se compromete a ser essa sustentação. E essa sustentação que, do ponto de vista, então, teológico, ela se dá
na fé, porque acreditar que isso vai continuar acontecendo pelos anos que virão. Por isso, então, a gente tem toda uma família que, de fato, busca ser pregadora, né? Pregadora da graça. Nesta pintura aqui que nós encerramos, essa pintura, ela está na Basílica de Santa Maria Novella, lá em Florença, na Itália. Ela retrata a história da ordem. E, então, ela precisa ser bem compreendida. Uma história que prolonga São Domingos na sua misericórdia, essa misericórdia que é capaz de fazer, e esse aqui é o ponto fundamental, que envolve a sinodalidade da família dominicana, que envolve os discernimentos que são feitos, tanto que a Constituição dos frades, muito mais que dizer o que vai ser feito, ela diz acerca dos processos de discernimento. Então, uma ordem que, pela misericórdia, pela compaixão com o outro, advinda de São Domingos, ela vai reler cada fase e buscar corresponder. Por isso, aqui, ela precisa ser bem interpretada. Aqui parece que é um São Domingos que vai se prolongando. Nós já vimos até algum comentário assim, de São Domingos pregando aos infiéis, os que aceitam e os que rejeitam. Mas isso aqui não é propriamente o São Domingos. Aqui é São Domingos prolongado na história da ordem. É São Domingos que abre os braços para soltar os cachorros, né? Soltar os cães do Senhor, né? Então, ele solta os cachorros, solta a pregação, e vejo aqui que os cachorros, então, saem correndo. É a pregação, é o seu prolongamento que vai correndo na história. E essa história vai passando por fases. Nesta primeira fase aqui, não é São Domingos, mas é São Domingos nele, né? O Espírito de São Domingos nele, que é Pedro de Verona. É Pedro de Verona numa pregação mais direta aos hereges. Depois, essa fase de uma pregação assim direta, combativa, que para nós é Pedro de Verona, né? Para o europeu é Pedro Mártir, porque conforme o relato, né, ele vai ser morto pelos albigenses. Mas essa história ela se prolonga e vai perceber que o caminho da pregação é uma admoestação racional da fé. E assim será o grande ponto do espírito de São Domingos na ordem. Então, o convencimento pela razão, o convencimento pelo argumento, pela uma palavra de sabedoria. Então, essa terceira imagem aqui é a fase que a ordem, então, passa para essa dimensão de uma pregação assentada na teologia. É Santo Tomás de Aquino, né? Argumentando, Santo Tomás de Aquino escrevendo, Santo Tomás de Aquino perscrutando as Escrituras a partir das realidades que interrogam a fé, interrogam as Escrituras. Assim, então, nós acabamos, né, nesta leitura muito rápida do Libellus, e temos uma atualização muito sintética nesse canto que as irmãs dominicanas ofereceram no canal do YouTube. Um canto muito conhecido, mas que vale a pena recordar, porque é um canto composto por Dom Pedro Casaldáliga, em homenagem a São Domingos, ele que conta que ele nasceu e cresceu junto do cachorro de São Domingos. Ele fazia essa ironia, porque a casa da família dele, na Espanha,
era vizinha do convento. E na entrada do convento tinha lá o cachorro, não é? Então ele compõe esta música que é muito cantada por todos nós. Ontem e hoje. Vamos ver se ouviram. Sois nascida em Caleruega, castelhano de eleição, onde o frio curte as almas, onde o sol consagra o pão. Percorreis muitos caminhos, como um vento de sertão, e acordais a fé da igreja com a vossa pregação. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Com as rosas do rosário, glória e fruto da paixão, suscitais em nosso povo uma nova floração. Grão sermão, vossa palavra, vossa vida mais sermão. Tocha viva do Evangelho, sino claro de oração. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Vossa ordem, luz radiante, continua a missão, enfrentando as injustiças e pregando a salvação. E nós todos vos seguimos, São Domingos de Gusmão. A verdade em nossos olhos e o rosário em nossas mãos. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Amparai a nossa gente, rua, matas e sertão, nossas casas, nossas roças, nossa luta em mutirão. Sustentai nossa esperança nos combates que virão. Enviai-nos como tochas de justiça e redenção. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão. Essa música sintetiza bem, porque pela oração e, sobretudo, pela contemplação e meditação do rosário, síntese do Evangelho, a família dominicana busca ler e iluminar as realidades, os diversos contextos, para que possa mostrar a presença de Deus ali, no influxo da sua graça. E assim, portanto, teologizar as realidades que nos rodeiam. É bastante marcado, inclusive, na sensibilidade aí do nosso Dom Pedro Casaldáliga, bispo missionário claretiano, e atualíssimo, quando ele chama a ordem, nesse contexto de vossa ordem, vela branca, continua a missão. Por que vela branca? Porque é o hábito branco, dos dominicanos, da família dominicana. Mas esse hábito branco, que na Operação Bandeirante, teve uma suboperação identificada como Operação Vela Branca, que era para prender os dominicanos na luta contra o regime ditatorial no Brasil. Então,
São Domingos apóstolo, São Domingos, né, portanto, enviado, que apóstolo é aquele que é enviado, enviado e enviando, né, pregadores da graça, né, nos chamando a pregar a graça. Essa graça que é misericórdia, que é sensibilidade com o outro. Misericórdia é a dor de ventre, né, no texto bíblico, né? É aquilo que a mulher sente quando ela está grávida. O movimento, o desabrochar da criança no seu útero. A outra vida na sua própria vida. O que para nós homens é dor de barriga. Por isso que se fala dor de ventre. O útero ou a dor de barriga. Quando existe gravidez, ou quando existe dor de barriga, quando tem a dor de ventre, é impossível ficar inerte. Alguma coisa acontece. Ou você sai para acudir, ou você será aquela realidade, aquele contexto vai lhe envolver e vai lhe mudar. Mas alguma coisa vai acontecer. É o sentido mais profundo da misericórdia, portanto, né? A ação em direção ao outro. São Domingos vai como apóstolo e São Domingos se perpetua enviando, formando apóstolos e apóstolas da misericórdia, da compaixão, do cuidado da vida do outro e com o outro. Muito obrigado. Né? Muito obrigada mesmo. Maravilha. Muito obrigada, gratidão, viu, Frei Elton? A gente ficaria aqui ouvindo, e olha, fica o convite para o ano que vem. Já Obrigada, gostei hein? da sugestão do senhor, da gente chamar o Frei Maurício, né? Já iniciando, já vou fazer esse contato logo com ele, né? Fazendo essa sugestão, porque o ano que vem nós vamos continuar, né? Com a formação mensal. E já fica aí, por favor, escolha aí na agenda para o senhor continuar falando conosco. Né? Vai ser um prazer enorme, uma alegria muito grande. E eu vou enviar o Libelos para que ele possa ótimo. chegar a E, todos por para favor, uma leitura, né, cuidadosa. Então, se o senhor puder enviar também os slides, é interessante para depois, né? Quanta coisa boa nós aprendemos ali com a questão, né, das leituras ali das imagens e tudo do PowerPoint, né? Para a gente poder estar socializando. Essas imagens fazem parte daquele recorrido, né? O chamado Caminho de São Domingos. uhum. Parece-me que é possível fazê-lo, Isso. né? Então, tendo a oportunidade, né, se percorre, né, de Caleruega até Roma. Vale a pena, né? Se sente um pouco o clima, né, e o ambiente histórico, né? Então, nós já fizemos esse caminho de São Domingos, de Caleruega a Roma e pelas cidades, Panjou, todas elas, Osma, beleza. Então, só posso perguntar uma coisa, Frei? O senhor falou que ele não deixou nada escrito. Eu tenho publicado no informativo muito pouco, né? a carta às monjas de Madrid, não é isso? Isso. E um comentário sobre aquele convertido, como ele tinha que se portar depois da conversão. Que é São as duas coisas. Que é um trabalho dele de reintegração do herege. É isso. Né? Porque eu tenho publicado isso daí no nosso informativo, e eu falei, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Foi Mariano que manda esse material para nós. Não escreveu nada porque não é uma coisa muito sistemática, né? Diferente de outros que fazem, né? Deixaram tratados, né? Enfim, uma regra própria, né? A regra, confissões, a regra de Santo Agostinho, e isso ficaram só mesmo, esse cuidado com as monjas, a Carta às Monjas de Madrid, e esse documento que é muito pequenininho, né? Pequenininho, isso mesmo. Ligado ao processo de reintegração do herege. Isso. Também misericórdia, né? Você vê que não é a condenação do herege, mas o retorno do herege ao seio da igreja e com isso também ao seio da sociedade da época. Da época mesmo. É isso mesmo, então. Muito bom.
Excelente. E aí nós vamos pedir, né, a Antonieta vai cantar, depois a gente vai pedir uma bênção, o senhor está nos abençoando, o senhor fez o momento inicial também, e uma bênção do senhor é uma alegria muito grande para nós. Então, me parece brincadeira, mas eu selecionei o Lumen para cantar. Mas é um pouquinho diferente do que se canta, que o Frei Almi canta. É o que a gente canta aqui em Amparo, tá bom? Posso cantar, então? Vai. Ó luz da igreja, doutor da verdade, da constância rosa, marfim de pureza, de graças alcançastes, da sabedoria água, junta-nos aos santos, pregador da graça. São Domingos, nosso Pai, abençoai-nos e dai-nos o vosso Santo Espírito. Amém. Então, não podia ser canto melhor, né? Então, parece que eu adivinhei, não, Frei? Comprova, né, o que falamos, né? É o homem da graça. Né? Interessante, só para terminar, se vocês olharem a Suma Teológica, por exemplo, São Tomás vai falar muito pouco do pecado e muito da virtude, né? Em razão disso, né? Diz que São Tomás é um grande intérprete de São Domingos. Né? Bom, dar a bênção, né? Ou comunicar, negócio melhor assim, comunicar a bênção que é dada por Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Domingos, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossos amigos, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que os nossos familiares dominicanos possam, né, continuarem intercedendo por nós, junto a Deus, aqueles que nos precederam. Hoje é dia dos fiéis defuntos na ordem dominicana, e na família dominicana, nossos intercessores junto a Deus. Fiquem com Deus, um prazer, amém. Até a próxima, e continuem firmes aí, né? Lendo com misericórdia as realidades que cercam a todos, nesse continente Brasil. Maravilha. E só vejo do norte a sul, hein? Nancy lá em Salvador, no Acre, né? São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. Então, assim, o Brasil, né? Brasil todo aí, nesse momento tão bonito. E contamos com o senhor no final do mês, hein? Por favor. É mesmo. E Deus lhes pague.